Olá, estamos começando agora a terceira aula do nosso curso Instalações Elétricas do Cotidiano. O tema da aula é Medidas, Procedimentos e Equipamentos de Segurança. Aqui temos o sumário da nossa aula. Inicialmente, falaremos sobre os riscos que podem existir em uma instalação elétrica. Demonstraremos as estatísticas e as consequências dos acidentes. Em seguida, falaremos sobre os equipamentos de segurança, os individuais, que são os EPIs, e os coletivos, que são os EPCs. Também trataremos das normas regulamentadoras, a NR10 e a NBR 5410. Posteriormente, iremos tratar sobre os dispositivos elétricos de proteção e, para finalizar, teremos uma revisão e uma prévia da nossa aula seguinte. Bem, estatísticas. Essas estatísticas são retiradas do site da Abracopel, que é a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos de Eletricidade. E elas falam são basicamente estatísticas sobre acidentes que ocorreram graças à eletricidade. Apenas no ano de 2019, 1.662 pessoas sofreram algum acidente de origem elétrica. Deste total, 56% sofreram acidentes ocasionados por choque, 39% por decorrência de incêndios causados por sobrecarga e 5% foram ocasionados por raios. Destes 1.662 acidentes, quase metade foi fatal, com mais de 800 mortes, a maioria causadas pelo choque elétrico, que é responsável por 696 mortes. Bom, o Nordeste é a região com mais mortes causadas por eletricidade, foram 287 mortes, seguido pelo Sudeste, com 142, e que é um dos maiores fatores para que esses números de acidentes ocorram é o desconhecimento dos riscos da eletricidade. Contudo, o descaso com a eletricidade pode ser considerado o maior vilão. Como mostra o gráfico, a maior parte das mortes ocasionadas por eletricidade é em indivíduos adultos entre 31 e 40 anos, representando 28% das mortes, seguido pelos indivíduos entre 41 e 50 anos, com 21%. Juntos, esses dois grupos geraram mais de 340 mortes, quase metade das mortes ocasionadas por eletricidade. Dando continuidade ao assunto de riscos, vamos falar sobre choque elétrico. O choque nada mais é do que a passagem de uma corrente elétrica através do corpo, utilizando como um condutor. Esta passagem de corrente pode causar um susto ou causar queimaduras, parada cardíaca ou até mesmo a morte. Para que o choque ocorra, deve haver uma diferença de potencial entre dois pontos distintos do corpo humano, e quanto maior for a diferença de potencial, maior será a corrente elétrica, e como consequência, o choque também será maior. O valor da corrente elétrica, ou melhor, a sua intensidade, depende de alguns fatores importantes, como a tensão e a resistência elétrica do caminho que a corrente percorrerá no corpo. A resistência do corpo humano varia de pessoa para pessoa e também depende das condições da pele de cada um. Quando o corpo humano está molhado, a sua resistência é bem menor do que quando ele está seco. Molhado, a resistência cai, e a corrente que passa pelo corpo humano acaba se tornando alta, mesmo para uma tensão pequena. E vale ressaltar que o principal responsável pelos danos do choque elétrico é a corrente elétrica, e não a tensão elétrica como algumas pessoas pensam. Outro fator que pode causar danos ao corpo humano é o trajeto que a corrente faz no nosso corpo. O fato dela passar pelo coração, que é um músculo, causa espasmos que alteram o ritmo cardíaco, deixando ele irregular. Os choques mais perigosos acontecem quando uma pessoa segura com as duas mãos o fio elétrico, pois o caminho a ser percorrido pela corrente elétrica fica mais próximo do coração. E nessa imagem nós conseguimos ver os principais caminhos da corrente elétrica pelo nosso corpo, sendo aqueles mais perigosos os que têm o trajeto passando pelo coração, e o menos perigoso, aquele que não passa pelo coração, logo a corrente não estará alterando nosso ritmo cardíaco. A partir dessa tabela nós conseguimos ver, relacionando a intensidade com o efeito fisiológico que essa corrente causa no nosso corpo. Uma corrente de 0,001 a 0,01 amperes causa somente pequenos formigamentos. Uma corrente de 0,01 a 0,1 amperes podem causar contrações musculares, dor, dificuldade para respirar ou até uma parada cardíaca. Uma corrente de 0,1 a 0,2 amperes pode causar uma fibrilação ventricular. Uma corrente de 0,2 a 1 ampere pode causar uma parada cardíaca ou uma parada cardiorrespiratória. E uma corrente de 1 a 10 amperes
pode causar queimaduras graves, parada cardíaca e até a morte. Com isso, nós podemos perceber que não precisa ter um valor muito elevado de corrente para que os seus danos sejam muito prejudiciais à nossa saúde. Riscos podem acontecer em qualquer tipo de atividade e não devem ser desprezados. Alguns deles são queda, que pode ocorrer durante uma instalação elétrica, podendo causar danos como lesões, fraturas e, em casos mais graves, até traumatismos, que podem levar o trabalhador a óbito. Queda de objeto. A queda de equipamentos e ferramentas pode causar graves danos, como lesões e fraturas em membros. Cortes. Cortes com objetos perfuro-cortantes enferrujados podem causar tétano, além de graves sangramentos. No Brasil, o antigo Ministério do Trabalho e Emprego estipulou as normas que estabelecem todos os requisitos mínimos de segurança e saúde no trabalho. A norma regulamentadora número 6, o NR6, trata dos equipamentos de proteção individual, também conhecidos como EPIs. Segundo a norma, EPI é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e saúde do trabalhador. Por isso, para a boa execução das atividades que envolvem eletricidade, o uso de EPIs adequados é fundamental para evitar acidentes. Então, alguns materiais essenciais para atividades que envolvem eletricidade são capacete, que é um EPI de extrema importância contra lesões na cabeça em decorrência da queda de objetos em altura, luvas e botas de borracha, que servem para proteção contra choques elétricos, luva de proteção contra cortes, essa luva serve para evitar lesões ao fazer uso de objetos cortantes, óculos de proteção, que serve para a proteção dos olhos contra impactos, faíscas e queimaduras, protetor facial, que serve para a proteção do rosto contra arco elétrico e fogo, cinto paraquedista, que é utilizado para serviço com altura acima de 2 metros do nível do solo, trava-quedas, que liga o cinto paraquedista a um ponto de ancoragem, evitando a queda, e roupa protetora, que deve possuir proteção contra condutibilidade e inflamabilidade, por isso deve ser fabricada num material isolante e ser resistente a chamas. Existem também os equipamentos de proteção coletiva, ou EPCs, que se referem aos riscos fornecidos pelo ambiente de trabalho. Esses, diferentes dos EPIs, têm um foco no coletivo, sejam nos riscos relacionados aos próprios trabalhadores, como a terceiros. Alguns EPCs são extintor de incêndio, que o extintor é fundamental, pois em caso de incêndio ele evita que a chama se propague pelo ambiente. Existem diferentes tipos de extintores, cada um com a sua especificação de uso. No caso de riscos envolvendo eletricidade, o extintor que deve ser utilizado é o de gás carbônico. O cone de sinalização, que serve como um alerta para sinalizar aos trabalhadores e terceiros uma possível área de risco. A fita de sinalização, que serve para sinalizar e isolar as áreas de risco. Banqueta isolante, que serve para o trabalhador alcançar locais um pouco mais altos e fornece a isolação contra choques. E a manta isolante, que serve para isolar equipamentos e áreas energizadas durante a execução de um serviço, como a manutenção. Normas regulamentadoras. Agora irei falar sobre importantes normas que regulamentam os trabalhos com eletricidade, com foco na parte da segurança, claro. Inicialmente temos a NBR 5410, que estabelece as condições em que se devem estar as instalações elétricas de baixa tensão para garantir a segurança de pessoas e animais. A norma detalha os processos de instalação elétrica de baixa tensão, de modo a garantir a segurança dos usuários, evitando assim possíveis acidentes ocasionados por curto-circuito, sobrecargas e efeitos térmicos. Já a NR10 é a norma que regulamenta a segurança com serviços de eletricidade. Ela se aplica na geração, transmissão, distribuição e também no consumo de energia. Ela visa garantir a segurança dos profissionais que trabalham com energia elétrica. A norma discorre sobre diversos processos. Irei apresentar alguns deles focados na aplicação residencial. Desenergização. Antes de fazer qualquer serviço com eletricidade, deve ter certeza que o local em que o serviço será feito está desenergizado, ou seja, sem pontos de eletricidade. Etiquetagem. É importante etiquetar os circuitos para evitar acidentes e facilitar a identificação. Sinalização. Como já falado nos EPCs, evita diversos acidentes com o trabalhador que manuseia os circuitos e terceiros. Comportamento. Quando se trabalha com eletricidade, ter um perfil de seriedade é essencial para evitar deslizes que podem causar acidentes graves. Dando prosseguimento,
vamos falar sobre alguns dispositivos elétricos de proteção. Iniciando pelo terra. Terra é o condutor pelo qual irão circular os elétrons em caso de choque elétrico. Como o corpo humano é capaz de conduzir eletricidade, se uma pessoa encostar em algum equipamento com carga acumulada, ela estará sujeita a levar um choque. E sabendo que um condutor de cobre é muito melhor condutor do que o corpo humano, se oferecermos aos elétrons esses dois caminhos para eles percorrerem, a maioria deles seguirá pelo cobre, minimizando os efeitos de choque na pessoa. E esse condutor pelo qual irão circular os elétrons é chamado de condutor terra. Como a terra não tem relação direta com a proteção dos aparelhos, muitas pessoas podem achar que são gastos desnecessários para a segurança. Porém, nós podemos fazer uma analogia com o cinto de um carro. Pense em um carro. Nós podemos fazê-lo funcionar e nos levar até o local sem o cinto. No entanto, é sábio que os riscos aumentam sem o seu uso em um caso de acidente. O papel do disjuntor é de monitorar a corrente elétrica e, se necessário, interrompê-la imediatamente, em caso de níveis que ultrapassem o considerado seguro, para que não haja um acidente devido à elevação de temperatura dos condutores e contra curtos-circuitos. Ele detecta picos de corrente que ultrapassem o adequado para o circuito, interrompendo imediatamente antes que os seus efeitos térmicos e mecânicos possam causar danos à instalação elétrica protegida. Uma das principais características dos disjuntores é a sua capacidade de poderem ser rearmados, ou seja, ligados manualmente depois de interromperem a corrente em virtude da ocorrência de uma falha. Já o fusível é um dispositivo de segurança de um circuito elétrico que tem a função de interromper a passagem de corrente elétrica no circuito quando a corrente ultrapassar o limite permitida por esse fusível, evitando assim um curto-circuito, algo bem semelhante ao disjuntor, porém ele necessita ser trocado após a utilização. Isso porque eles são feitos de uma pequena liga metálica, geralmente o chumbo, que é de baixo ponto de fusão, pois quando a intensidade da corrente elétrica ultrapassa o limite do fusível, essa liga se esquenta e se funde, cortando assim a passagem de corrente elétrica. O DR é o dispositivo diferencial residual, e ele é um dispositivo de proteção utilizado em instalações elétricas, permitindo desligar um circuito sempre que seja detectada uma corrente de fuga superior ao valor nominal, que normalmente é 30 mA. Ele é acionado quando a corrente que entra é diferente da que sai do circuito. Ele também se assemelha a um disjuntor, porém seu foco é a proteção dos usuários das instalações contra fugas de corrente. O DPS é o dispositivo de proteção contra surtos. Ele é um dispositivo que protege a instalação e os equipamentos ligados a ela, como televisores e geladeiras, durante uma chuva torrencial, que são chuvas fortes num período curto de tempo, com descargas atmosféricas. Ele funciona detectando uma sobretensão vinda do surto elétrico, forçando a passagem dessa sobretensão para o sistema de aterramento. Dessa forma, para que haja uma proteção efetiva, é essencial um sistema de aterramento eficiente para que a corrente de surto possa ser escoada com segurança. E esses foram os assuntos estudados na aula. Para finalizar, vamos fazer essa revisão, como de costume, utilizando esse mapa mental. Quando falamos sobre os riscos, vimos algumas estatísticas que nos dão a noção dos acidentes elétricos que ocorrem nas diversas regiões do Brasil e com pessoas de diferentes faixas etárias. Vimos também que o choque elétrico é a passagem da corrente elétrica no nosso corpo, e dependendo da intensidade dessa corrente, ele tem consequências que podem ser fatais. E além dos riscos de choque elétrico, também temos riscos mais gerais, como quedas, cortes ou queda de objetos. Os equipamentos de proteção são itens utilizados pelos trabalhadores para evitar, prevenir ou amenizar acidentes de trabalho. Temos os EPIs, que são equipamentos de proteção individual, que são utilizados individualmente, como o nome sugere, como capacetes, luvas e botas e óculos protetores. E os EPCs são equipamentos de proteção coletiva, que são utilizados para a proteção de todo o grupo, como extintor de incêndio, cones de sinalização e fitas de sinalização. Também foi estudado nessa aula a norma regulamentadora 10, a NR10, que é focada em segurança em instalações e serviços em eletricidade, e a norma brasileira 5410, que é a NBR 5410, que se refere exclusivamente à saúde e à segurança em instalações elétricas de baixa tensão. Sobre os dispositivos de proteção, falamos sobre o terra, que é o condutor por onde os elétrons circularão em caso de fuga de corrente, amenizando os riscos de um choque elétrico no usuário.
Sobre os disjuntores, falamos que ele é um dispositivo que controla a corrente e interrompe sua circulação em casos de sobrecarga e curtos-circuitos, a fim de proteger os condutores da instalação. Já o fusível é um dispositivo de segurança que também interrompe a passagem da corrente elétrica. E isso ocorre quando a corrente ultrapassa a intensidade que é permitida pelo fusível em questão. Porém, diferente do disjuntor, ele precisa ser trocado após a utilização. O DR trabalha de forma semelhante com os outros dispositivos. Ele detecta uma corrente que seja maior do que a corrente nominal do aparelho e desliga o circuito. Porém, seu principal objetivo é a proteção dos usuários da instalação. Já o DPS é o dispositivo de proteção contra surtos, e ele é focado na proteção dos equipamentos ligados à rede elétrica, como TV e geladeira, durante uma chuva forte com raios. Se algum desses raios influenciarem o surgimento de um surto elétrico, ele protegerá os equipamentos, forçando essa sobretensão a passar direto para o sistema de aterramento. Dito isso, nós podemos fazer uma relação para nos ajudar a lembrar resumidamente dos conceitos de alguns desses dispositivos. O DPS foca em equipamentos, TVs, geladeiras, entre outros. O DR foca em pessoas. E o disjuntor foca em circuitos elétricos, são os cabos. Aqui estamos encerrando a nossa terceira aula. Na próxima aula, veremos diagramas elétricos e a instalação de tomada simples e dupla. Aqui estão alguns dados de contato para possíveis dúvidas. Obrigada pela atenção e até a próxima aula.